Testing out Pluto, testing out Pluto. Fala jovens do canal Amador Basquete TV, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo pesado aqui pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre termos do basquete que você não conhecia. Então se você tá chegando agora por causa de alguma divulgação, alguma coisa, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu sempre tô respondendo. Siga a gente nas redes sociais também, que vai estar passando na tela e vai estar também no comentário fixado e na descrição. Muitos termos do basquete que você vê aí, às vezes algum narrador falando ou em alguma página de basquete, às vezes você não entende. Eu vou estar falando sobre alguns hoje e provavelmente vai ser uma parte 1 e depois eu vou estar fazendo a parte 2, beleza? E de acordo que eu vou falando sobre alguns termos que às vezes vocês não conhecem, vocês comentem embaixo se vocês conheciam esse termo ou se vocês sabiam qual que era o significado deles, se vocês viram, alguma coisa assim. Então vai começar o nosso primeiro termo, que a gente vai falar sobre Big Man, que significa que é um jogador que tem um porte físico muito bom, ou vamos supor que ele seja um ala pivô ou um pivô. De ala pivô a gente tem como exemplo Giannis Antetokounmpo, por exemplo, e de pivô a gente pode falar de André Drummond, Dwight Howard, Nikola Jokic, então vários pivôs que tem esse porte físico muito bom. Então Big Men são jogadores que têm um porte físico muito bom. Charging significa uma falta de ataque. Acontece quando um jogador, quando ele está sem a bola, vamos supor que está ali num lance de ataque, você está aqui driblando, tá? E tem outro jogador que não está participando do lance que você está fazendo, mas ele tem um choque com um defensor. Significa que se torna um charging ou uma falta de ataque. Coast to coast significa que às vezes você está lá na sua ofensiva e você vai e acaba errando a bandeja, um arremesso, e você fica com um rebote e vai de uma costa até a outra, ou seja, você vai fazer um contra-ataque da sua defesa até o seu ataque. Então por isso que chama coast to coast, costa a costa. Então do começo da quadra até o final da quadra. Comenta aí embaixo também se você sabia o que significa coast to coast. Dead ball fall significa que é uma falta que não está fazendo parte do jogo, tá? Você tá, vamos supor, tá na linha de fundo ou linha lateral e os jogadores estão se movimentando para um lado e para o outro. Você acaba tendo um choque sem a bola estar dentro de quadra, tá? Sem a bola estar no jogo. Você vai lá, tem uma colisão com outro jogador e acaba tendo uma falta. Significa dead ball fall. Triple double. Muita gente pode saber, né, o que significa triple double. Na verdade muita gente sabe, né? Mas tem gente que não sabe o que significa triple double, né? Às vezes vê falar nos jogos tal, o jogador tal fez um triple double, fez um double double, e às vezes as pessoas não sabem o que significa. Significa que um jogador ele teve médias iguais. Vamos supor, a gente tem médias de pontos, rebotes, bolas roubadas, assistências. Então, às vezes um jogador ele faz 10 pontos, 10 assistências, 10 bolas roubadas ou 10 rebotes. Então a gente pode pegar aqui, ó, 10 pontos e 10 rebotes. Significa que ele fez duas médias iguais, de 10, passando 2 dígitos, tá? Então se ele ficar com 10 pontos e 9 assistências, não conta como double-double. Double-double é 2 dígitos, tá? Então 10 assistências e 10 pontos significa double-double. Ele fez duas médias com pontos de 2 dígitos. No triple-double ele tem, vamos supor, 10 pontos, 10 assistências e 10 rebotes. Então significa que ele teve médias iguais em 3 requisitos: de rebotes, de pontos e de assistências. Então ele fez um triple-double. Comenta aí embaixo se você já sabia o que significa triple-double, beleza? Road trip. O que significa road trip? Talvez você não saiba o que significa esse termo, porque não é um termo muito falado. É mais usado na gringa. Mas em algumas páginas de basquete no Instagram a gente vê alguns utilizando, tá? Road trip significa uma sequência de jogos feita fora de casa. Os jogos de visitante. E se for uma sequência muito grande de jogos fora de casa, jogos de visitante, se fala road trip. Hot hand ou mão quente significa que um jogador ele fez muitas cestas em um jogo só, ou ele recebeu muito passes dos seus companheiros de equipe, ou seja, toda vez que ele pega a bola na mão ele vai lá e passa pro jogador que está com a mão quente, ou seja, ele está fazendo muita cesta, então eu estou passando muito a bola para ele.
Então significa hot hand. Isolation. Isolation é uma jogada ofensiva, você já deve ter visto aí no NBA 2K ou às vezes algum narrador falando, ó, isolation. Significa que um companheiro de equipe seu, ele tá fazendo ali uma jogada ofensiva, tá driblando, tal, não sei o que, tá driblando. Ele vai e pede para que seus companheiros se afastem, tá? Se afastem e vão para as laterais. Em seguida, ele vai ficar só ele e o seu defensor, o jogador lá que tá fazendo a defesa nele, tá? Ele vai ficar só eles dois e ele vai ter que tentar driblar esse jogador. Ou seja, mas é uma jogada ofensiva que muitos jogadores gostam de fazer, mas são só jogadores que têm muita habilidade, que pedem, né, para fazer esse isolation, ou seja, se isolar dos outros jogadores. Mid-range. Às vezes as pessoas não sabem o que significa isso, mas muita gente sabe. Mid-range é a mesma coisa que a gente está arremessando nos 3 pontos. A gente tem os 3 pontos de perímetro, e aí o mid-range é arremessos de média distância, ou seja, arremessos de 2 pontos. Então você vê um cara ali driblando e tal, ele tá ali na linha do perímetro de 3 pontos, ele avança para a linha de 2 que fica, não tem aquela linha que fica em volta assim, ó, em volta de 3 pontos, aí ele vai e faz uma cesta de 2 pontos, ou seja, cesta de média distância. O próximo termo que eu vou falar pra vocês é sobre o pump fake, tá? Eu até peguei minha bola aqui pra mostrar pra vocês o que significa o pump fake. Então o pump fake, né, já fala fake, é uma coisa que não vai acontecer, tá? Então às vezes você tá ali na sua ofensiva, tá driblando, tá batendo bola, você para, finge que vai arremessar, mas você não arremessa, porque você vai esperar o cara que está fazendo a sua defesa vir até você, tentar o bloco. Aí o que acontece? Quando ele vir fazer o bloco, você finge que vai arremessar, ele vai passar por você e você vai e arremessa. Tá? Overtime. Tem muita gente que não sabe o que significa overtime, porque é uma palavra gringa, então a galera não sabe. Aqui no Brasil a gente chama de prorrogação. A gente sabe que no basquete não é igual ao futebol, que se acabar os 90 minutos do jogo, estiver 1-1, se for um jogo de temporada regular não tem pênaltis, né? O resultado continua sendo 1-1, mas no basquete é diferente. Então vamos supor que o jogo ele termine 100-100. No basquete a gente não tem essa questão de parar o jogo e ficar por isso mesmo, não. Vai até alguém ter mais pontos, depois de um tempo regulamentar acabar, alguém ter mais pontos que o outro time. As prorrogações ou overtime são de 5 minutos. Aí eles vão para a prorrogação, ou seja, overtime, mais 5 minutos até decidir alguém que ganha o jogo. Se acabar o primeiro overtime e o time não fizer o total de pontos que possa vencer, vai ter mais um overtime, assim vai indo. Tem até um jogo lá que foi um dos maiores da história, eu vou até botar aqui, eu não lembro qual que é o nome, mas depois eu vou falar pra vocês sobre isso. Eu tô falando também no Instagram sobre curiosidades, tá? Provavelmente eu vou falar sobre isso. O time que passou muitos overtimes, o jogo que teve mais overtimes na NBA. Over the limit é quando um time ele passa do limite de faltas, tá? Todo o período do basquete tem um total de 4 faltas. Quando essas 4 faltas acabam, qualquer falta que for feita depois é convertida em um lance livre. Então sempre quando eu fizer uma falta vai ter um lance livre. Então seja over the limit é quando um time ultrapassa a quantidade de faltas, o limite de faltas, ocasionando assim cada falta depois um lance livre. Para terminar aqui os nossos termos do basquete que às vezes as pessoas não conhecem, eu vou falar um pouco sobre o garrafão. O garrafão é aquela área pintada que fica entre a linha de fundo e a linha do lance livre. Ou seja, você já deve ter visto alguma linha ali, tipo o meu como se fosse um arco, ali nessa linha de fundo entre a linha do lance livre. Você já deve ter visto. E qualquer jogador que ficar ali entre aquela parte, só pode ficar 3 segundos, tá? Isso é uma regra, não pode ficar mais do que 3 segundos, porque já é considerado uma queima, uma queima de tempo e a posse é dada para o outro time, tá? Então, jovens, se vocês querem ver a parte 2 desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou, se algum termo do basquete que eu passei para vocês aqui, vocês não sabiam ainda, deixa aí embaixo. Compartilhe o vídeo que é muito importante também, tá, para estar me ajudando a trazer mais conteúdos para vocês, tá? E sigam a gente nas redes sociais também, que é muito importante, você não sabe o tanto que é importante vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, porque lá também eu produzo muito conteúdo e falo pra vocês tudo o que tá acontecendo
spoilers de vídeo, eu tô postando meme também, muita coisa lá da hora pra vocês. Então tá tendo conteúdo lá e aqui no YouTube. Então é nóis e até o próximo vídeo.